mesmo. Só ver se não é. Peraí. Você tá com fone ou você tá sem fone? Tô sem fone. É porque às vezes dá eco da minha voz aí mesmo. Ah, Mas então deixa por eu isso. fazer o teste. Peraí, vamos falando. Vai falando. Bom, parou, Ah, né? parou. Parou. Então, beleza. Então, dá pra gente começar. Se voltar o barulho, a gente faz uns testes. Beleza, então. Então, tá bom. Primeiramente, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E é que a Bela tá conectando aqui do lado. Aí tá Eu dando vi aquela chiado aqui. coisa. Né? Mas primeiramente, obrigado por ter participado, obrigado por ter aceitado o desafio. Né? Eu falo assim que, para todo mundo que já participou aqui, eu sempre faço esse agradecimento, porque eu falo assim, são pessoas realmente pontuais que assim, eu fui pedindo, eu falei, Deus, como que o senhor dá uma direção? A gente está convidando para falar sobre alguns assuntos, lembrando sempre a importância de ser assuntos base do Evangelho, né? Então, assim, pessoas que a gente foi convidando, eu falei assim, o mais legal, tirando assim, às vezes uma pessoa ou outra que eles falam, eu não posso agora, eu tenho alguma dificuldade agora no momento, não poderia participar. Né? Teve acho que duas pessoas que não puderam participar, mas eu falo assim, as demais pessoas, todo mundo que eu conversei, a pessoa já topou de primeira, né? Eu falo assim, como é gostoso a gente entender a importância do evangelho de uma forma, eu gosto de usar o termo puro e simples, né? Um Sim. evangelho que tem, a gente, embora tenha alguns pastores participado, alguns amigos participado, eu falo assim, todos que participaram de alguma forma são pessoas que eu tenho confiança naquilo que está falando, né? Não são pastores renomados, né? Ninguém muito assim ainda né? No meio cristão, mas eu falo assim, são pessoas que a gente sabe que tem um critério bom naquilo que está falando, né? Então, É. eu vou mais uma vez agradecer pela participação. Fica à vontade, tá? Eu vou fazer só uma oração para a gente começar, mas depois você fica à vontade. Você vai falando sua experiência, o que você preparou sobre o tema que é tão importante quanto missões, né? Mas aí você fica à vontade, quer ir trocando ideia, quer ir falando, depois a gente deixa um momento no final para fazer perguntas, porque aqui é tudo ao vivo, né? Não tem nada combinado. Então, quem sabe faz ao Sim. vivo. Então tá bom, Danilo, então eu vou só. eu também quero te agradecer pelo convite. Na verdade, eu me senti muito privilegiada, né? Assim, eu sei que a gente tem pouco tempo, a gente se conhece, e missões é um assunto que eu amo, né? E já tem muito tempo que eu ando falando, né? E já tem muito tempo que eu ando falando que missões virou um assunto que já não se fala tanto na igreja, né? Eu sou de uma Uhum. época, parece até que eu sou velha, né? Eu tenho esse rostinho de 15. Mas, mas eu sou de uma época que eu lembro na minha adolescência que missões era um assunto muito falado dentro da igreja, né? Tinha culto de Uhum. missões. Inclusive, eu Sim. tô a caráter, tá? Eu tô com uma blusa aqui que eu fiz lá em Moçambique, com capulana, que é Olha o que legal. tecido que os moçambicanos usam. Então, se falava muito. Então, assim, na minha época, quando eu era adolescente, era desejo de todo mundo fazer missões, porque se falava muito disso. E hoje já não se fala tanto de missões. Eu tenho falado com muita gente, falando assim, gente, não se fala mais sobre missões, não tem mais culto de Uhum. missões, né? Não tem mais. Sim. Ah, a gente ouvia antigamente, era cartas de missionários que a igreja lia, e a gente orava pelos missionários, sabia o que estava acontecendo nas missões, e hoje já não se fala tanto. Então, quando você me fez a proposta, eu falei assim, nossa, que legal, porque é uma forma da gente poder cutucar um pouco e instigar um pouco de novo a nossa geração a pensar de novo sobre missões, né? A repensar sobre isso. E quem sabe alguns que estão assistindo aí, pensar, poxa, Deus já falou comigo em algum momento que eu seria missionário e eu deixei isso morrer, né? Então eu fiquei orando durante esse dia, falando, Deus, o Senhor sabe que meu maior desejo é que a minha geração volte a amar missões, assim, como eu via na minha Uhum. adolescência. Então, tomara que essa live seja uma forma de Deus cutucar de novo algumas pessoas Amém. e até aqueles que talvez nem tenham chamado missionário, mas pensar assim, poxa, eu vou amar missões, eu vou orar por missões, vou orar por alguns missionários e por aquilo que Deus tem feito nas nações. Mas muito obrigada Amém. de verdade, Danilo, pelo convite. Não, amém. Eu falo, vamos orar primeiro, depois a gente, a gente não começa a fazer e não ora, né? Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando, Deus, comentando da tua palavra, comentando um assunto que nós sabemos, Deus, como todos os assuntos anteriores e os posteriores são importantes, Deus, em relação ao teu reino, à tua vontade. Mas, Pai, que esse momento, Pai, como a Débora acabou de falar, Pai, que possa ser um momento que as pessoas se sintam
pelo menos incomodadas, Deus, a voltar a lembrar, Deus, desse assunto tão importante quanto missões. E Deus, todos os assuntos que nós falamos aqui, Deus, desde os assuntos primários do Evangelho, desde os assuntos de uma forma mais abrangente, Pai, todos eles, Pai, nós sabemos que o Senhor tem um propósito a ser realizado, o Senhor tem um propósito a cumprir em cada um de nós, e a Bíblia não é separada por propósito, mas a Bíblia é um propósito completo, Deus, para nós. Para que nós possamos cumprir, Deus, de Gênesis ao Apocalipse, Pai, aquilo que está nos disposto a nós a realizarmos, Pai. Por isso, Deus, usa hoje a Débora, Pai, transforma esse momento num momento realmente de transformação, Deus, de mente, de coração, e que nós possamos realmente entender, Deus, sempre, Deus, a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você fica à vontade, agora você pode debater. Tá certo. Eu estava pensando sobre algumas coisas para falar, e eu pensei assim, como que a gente pode conceituar missões, né? Porque a gente sempre ouviu falar muito sobre missões, 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 mas o que que é a missão, né? O que que é missões? Porque tem gente que tem muitos conceitos, gente que pensa, né, como aquele meme da Ana Paula Valadão, vou fazer umas viagens, vou viajar de avião, mas a gente precisa entender primeiro o que é missão para a gente poder conversar sobre isso, até contar um pouco também de como que aconteceu tudo comigo, de algumas experiências que eu vivi no campo missionário, e até a questão de eu vir para a Americana foi pelas missões, não foi, eu vou morar em São Paulo, não, eu vim para fazer missões, né? Então, assim, se você hoje der um Google, você colocar lá no Google, assim, o que é missões, você vai encontrar dois conceitos. O famoso Google que todo mundo dá, né? Se você der agora um Google, o que é missão? Conceito de missão, você vai encontrar dois conceitos que eu anotei aqui. O primeiro é que a origem da palavra vem de míssil, né? Então, míssil, o que a gente pensa de um míssil? Ele é lançado para um alvo específico, para atingir o alvo específico, para cumprir um propósito específico. Então, quando a gente pensa em míssil, vem de missão, então, o que é um missionário? Ele é enviado para um alvo específico, para um lugar específico, para cumprir uma missão específica, né? E um outro conceito que tem também, que vem o Google fala, né, que vem da expressão latina que é missione, que se originou do verbo mittere, que significa uma ação, uma tarefa, uma ordem, um compromisso, uma incumbência, um encargo, uma obrigação de enviar missionários. Então, o que ele está falando basicamente o que é missão? É enviar alguém ou um grupo de pessoas para um lugar específico, para um propósito específico. Então, missão é isso. Missão é ser enviado. E a gente indo para a Bíblia, a gente encontra, por exemplo, 1 João 4:10, né, que fala que nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e enviou o seu Filho. Tem aquela frase famosa que fala que Deus ama tanto missões que fez do Filho dele um missionário, né? Então, Jesus foi o primeiro missionário, digamos assim. Deus enviou Jesus para a Terra para um propósito, que é salvar a humanidade. E seguindo a isso, a gente vê Jesus também enviando os discípulos dele. Então, lá Marcos 16, que é a grande comissão, fala, olha, vão lá e pregue a todas as nações. Pregue e ensina a palavra, ensinando eles a guardar toda a palavra, que é lá na grande comissão. João 20:21, Jesus fala para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Então, é um envio. Então, a grande comissão é para todos e a missão é o envio de uma pessoa específica para um lugar específico. Atos 13, a gente vê também o chamado de Barnabé e Saulo, né? A Bíblia fala que os apóstolos estavam orando e eles pedem para separar Saulo e Barnabé para uma missão específica. E o texto é bem claro quando fala assim, Atos 13:3, para quem está abrindo aí para ver. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então, foi um envio de Saulo e Barnabé para a missão. A gente vê que Saulo, que posteriormente virou Paulo, ele foi um grande missionário na Bíblia, né? Então, pregou a uns lugares, foi para muitos lugares para pregar o evangelho, principalmente entre os gentios, né, que não eram judeus. E se você procurar, por exemplo, na Bíblia a palavra missões, você não vai encontrar. Não existe a palavra missões em nenhum texto bíblico da Bíblia. Mas existe a palavra missão, que está lá em, deixa eu ver aqui, Atos 12:25, que fala lá que é justamente Atos 12:25. É a única vez que você vai encontrar a palavra missão na Bíblia.
Deixa eu ler aqui para a gente deixar contextualizado. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Uhum. Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Exatamente. Terminado a sua missão. Exatamente. Então, a palavra missão você vai encontrar nesse texto. Então, quando os missionários Paulo e Barnabé cumpriram a missão dele, aí eles retornaram. Só para colocar mais uns textos aí, se você vê Salmos 96, é um salmo muito conhecido que fala assim: anuncia a Uhum. sua glória entre as nações e os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então, qual que é o encargo do missionário? É anunciar a glória de Deus em todas as nações, né? Não só nações, mas todos os povos. Então, a gente, por exemplo, a gente está no Brasil, é um país riquíssimo em cultura. Então, nós temos os povos Uhum. indígenas, nós temos os povos ribeirinhos, nós temos os povos quilombolas. Então, não só o contexto de nações, mas o contexto de Uhum. povos também. Inclusive, eu não sei se você sabe, Danilo, mas um dos povos menos alcançados no Brasil são os povos ribeirinhos, né? E Uhum. o curioso da história, os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. Então, a gente pensa às vezes que missões é ir para a África, né? Quando eu era adolescente, Uhum. eu só ouvi todo mundo queria ir para a África. Todo lá, eu quero ir embora para É, a África, você missionário na África. Tanto que eu é mesmo que quem falei vai assim, para eu não quero. Porque vai ter muito é que quem vai missionário para na África África. ganha mais pontinho, né? Hã? É que quem vai para África o galardão é maior, né? É, na verdade, quem vai ser missionário na África aprende mais do que ensina, né? É. Que a África é fantástica. Eu vou contar um pouco do que aconteceu quando eu fui lá. Mas qual que é a função, né, do missionário? É anunciar a glória de Deus nas nações e nos Uhum. povos, né? A gente vê também no Antigo Testamento Jeremias, o chamado Jeremias, né? A Bíblia fala Uhum. que o texto de Jeremias, lá, capítulo 1, bem no comecinho do chamado da vida de Jeremias, fala: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do ventre da sua mãe, eu te santifiquei, te preparei para as nações, né? Então, fala também sobre o chamado. Então, assim, a base bíblica de missões é basicamente essa, né? É um envio. Deus Uhum. vai enviar alguém ou um povo para um lugar específico para cumprir uma missão. Agora, sim, falando sobre isso, eu vou contar como que aconteceu comigo. Ó, com certeza, pode ir. Vou contar um pouco da minha história, né? Na verdade, assim, gente, eu acho que até minha irmã tá na live, eu acho que a minha mãe também tá. Então, ninguém deixou mentir na história. Mas missões aconteceu comigo já muito cedo, né? Meus pais, quando eu tinha entre 3 e 7 anos, meu pai recebeu um chamado missionário, e para aqui para o Brasil mesmo, então a gente é do Maranhão, e meu pai recebeu um chamado missionário e ele foi fazer missões em Brasília. E são duas cidades que eu me lembro o nome. Talvez tenha mais uma, não lembro, que eu era muito criança, mas eu lembro de Valparaíso, no Sua Goiás. mãe que tá na live, daqui a pouco a sua mãe já responde na live aí. Daqui a pouco ela fala isso. E eu lembro também que era Divinópolis. Eu era muito pequeno, não entendia nada. Mas o meu pai, ele era meio apóstolo, né? De abrir igreja e tudo mais. Meu pai sempre foi muito corajoso. Então eu lembro de algumas coisas, assim, situações quando eu era bem criança mesmo. Então eu vivi no contexto missionário já na infância. E Uhum. com 13 anos eu tive uma experiência muito forte com Jesus. Jesus entrou no quarto que eu estava mesmo, assim, marcou minha vida para sempre. E eu sempre falo que quando a gente tem uma experiência com Jesus, automaticamente a gente faz uma pergunta para Deus, né? Ok, Deus, o Senhor me ama, mas qual que é o teu propósito para mim? Qual que é a tua vontade para Uhum. mim? Às vezes, quando a gente é atingido pelo amor de Deus, é tão forte a experiência. Olha lá, minha mãe está respondendo, ó, Divinópolis, em Minas Gerais e Divinópolis e Valparaíso Valparaíso, do Goiás. viu? Então, assim, quando a gente tem uma experiência com Jesus, é tão forte que automaticamente a gente quer fazer a vontade de Deus, né? A gente se rende, entrega todos os Uhum. sonhos, toda a vida e fala, ok, Deus, faz o que eu quiser, porque é irresistível o que o Senhor tem para mim. Uhum. Então eu comecei a perguntar para Jesus, eu tinha 13 anos, 13, 14, 15 anos, perguntar para Jesus, e aí, Jesus, qual que é a tua vontade para mim? O que que o Senhor quer de mim? E eu sempre fui muito envolvida com a igreja, né? Contexto de banda, de tocar na igreja, vocal, coral, tudo, assim, era da Assembleia, né? Então, assim, a Assembleia faz tudo, tudo mesmo. Dava aula na salinha de crianças e tudo é um treinamento, né, É, gente? sei. Quando você percebe assim que você viveu muita coisa da igreja, em todas as áreas, desconfia. Se Deus não está te treinando para alguma coisa, né?
Então, assim, aí com 15 anos eu lembro que minha mãe chegou em casa e ela falou assim, Débora, uma irmã da igreja teve uma visão contigo. Eu, sério, mãe? Tinha 15 anos. E aí ela Uhum. falou, a irmã te viu indo embora como missionária para fazer missões. Aí eu choquei na hora, porque assim, eu sei que parece, né? Porque eu sou tímida. Mas eu era muito tímida na minha adolescência. Muito assim, eu não tinha coragem de pegar o microfone da igreja. Ok, tocar, tocava de boa, mas assim, pegar o microfone era fora de cogitação, né? Então, aquelas provas surpresas do pastor chamar para ler um versículo, eu tinha pavor disso. Então, quando minha Ainda mais na mãe. Assembleia. Uma afronta na Assembleia, você ser da Assembleia e não ter a oportunidade de lá cantar lá na frente, dar uma palavra lá na frente, né? Misericórdia. Nossa, quem nunca teve medo, né? Que atire a primeira pedra, mas eu tinha pavor Aham. disso. Mas eu tava falando dia desse, assim, que a Assembleia de Deus é um treinamento para qualquer pessoa, né? Porque se você vai ser Com um certeza. pregador, você é chamado para fazer prova surpresa, você tem que pregar de surpresa, né? Se você é do louvor, você tem que pegar a música na hora, vindo da harpa, né? Então, assim, é um Uhum. treinamento para tudo, né? Mas, enfim, aí quando minha mãe falou isso, eu dei aquela apavorada, né? Eu falei assim, meu Deus, missionária, como assim? Aí lembrei do meu pai missionário, algumas situações que a gente passou, e fiquei, meu Deus, mas ok, Deus. E aí, olha só que interessante. Por mais que eu tivesse medo e me sentisse inseguro com algumas coisas, eu decidi dizer sim. Porque eu estava Uhum. perguntando para Jesus. Então, a partir do momento que Jesus falou, eu falei, ok, é isso, então tá bom. Eu não sei o que eu vou fazer, como que é, não sei como funciona, mas a minha resposta é sim. Então, automaticamente, eu comecei a me envolver com missões na igreja. Então, qualquer viagem missionária que tivesse, tem que ir para o interior, São João dos Crentes, vou. Não sei, vou. Viagem não sei o quê. Vou. Porque eu falei assim, se é o meu chamado, então eu vou me envolver nisso, né? E aí é engraçado como que Deus, a gente faz as nossas escolhas, né, para que tudo Uhum. possa convergir para o nosso propósito quando a gente descobre, e também Deus acaba fazendo todas as coisas convergirem para isso, né? Porque Uhum. com 18 anos eu passei na Universidade Federal do Maranhão, no meu curso de farmácia, e eu fui morar em São Luís. Então eu fui morar longe dos meus pais. Foi uma história longa, porque eu ia com os meus pais, de última hora deu tudo errado. Não deu certo para os meus pais, meu pai mudar de emprego, não. Ele ia ser transferido para São Luís. Por isso que eu coloquei meu curso Uhum. para lá. Todo mundo ia embora para lá, né? De última hora deu tudo errado. E aí eu não podia perder meu curso, que era um curso da universidade pública, né? Então, assim, pai, eu não posso perder, Uhum. é o curso dos meus sonhos, e eu não posso perder isso. E a curiosidade é que eu fiz a matrícula de meu aniversário. E era o curso, assim, que desde, sei lá, os 13 anos era o meu sonho fazer. Não sei porque eu Que queria fazer legal. farmácia. Meu Deus. Quando eu comecei a fazer o curso, depois de uns, acho que 2 anos que eu entendi porque que Deus colocou esse desejo em mim, porque que eu estava fazendo o curso, né? Que Deus ia usar esse meu curso para as missões mesmo, que é um assunto mais lá para frente que eu vou falar o porquê. Que é um projeto que a Uhum. gente está tirando da gaveta agora. Mas enfim, aí fui morar em São Luís, passei 5 anos lá, longe dos meus pais, longe dos meus amigos, e é mais um treinamento missionário, né? Porque eu Uhum. tive que aprender a me adaptar a estar longe da minha família, longe dos meus amigos, longe da igreja, que eu cresci nessa igreja. Uma cultura diferente, porque querendo ou não, assim, São Luís e Imperatriz era assim, sul do Maranhão, norte do Maranhão. Até o dialeto é diferente, tá? Porque assim, é coisa que Ludovic, ó, a Jéssica entrou agora, ela é de São Luís. Ela vai poder dizer isso. O dialeto de quem é de Imperatriz, que é o sul do Maranhão, e de quem é de São Luís, que é o norte do Maranhão, gente, é totalmente diferente, assim. É umas palavras que eu ficava assim, meu Deus do céu, tem dicionário para É falar fuso aqui? horário, acho que é diferente, né? Daqui de Hã? São Paulo com São Luís. Né? Fuso horário é diferente também, né? Não, não é não. Só quando tem horário de verão, aí é diferente. Ah. Porque lá parece que não, lá não tem horário de verão, só aqui. Ó, a Jéssica comentando aí. Às vezes, Léo, fala aí do dialeto de São Luís, como é diferente de Imperatriz. E agora ela que tá morando em Imperatriz. Enfim, então assim, foi tudo uma forma de Deus me preparar, né? E na igreja que eu estava em São Luís também tinha muitas viagens missionárias e eu sempre participei de todas, né? Eu lembro muito de uma que foi uma das primeiras que eu fui para tocar na banda e quando eu entrei no ônibus, eu lembro que eu entrei e fui, já sabe quando você entra naquela viagem e você já coloca o lençol para dormir? Eu já me cobri assim para dormir, né? Quando eu coloquei o lençol na cara, eu lembro muito bem da imagem.
Deus falou assim, é por isso que você está fazendo farmácia. Por quê? A pessoa que me convidou para ir para essa viagem falou: olha, você vai tocar na banda, mas você está formando em farmácia, né? Você podia fazer uma ação social lá também, fazer teste de glicemia, Legal. fazer questão do pessoal. Então, assim, foi uma experiência incrível para mim, porque eu pude usar o meu curso nas missões. E eu nunca esqueci isso, porque me marcou demais, assim, porque naquele momento que eu estava aferindo pressão, fazendo teste de glicemia, era o momento que eu tinha para falar de Jesus, e foi, assim, Uhum, incrível aquilo dali. Então, aquilo dali foi uma hora, uma hora que Deus falou assim, é para isso. Você está formando para isso, você uhum, tem esforço para isso, né? Então, tudo foi um treinamento, né? Aí tá. Quando eu terminei a faculdade, eu voltei para minha cidade, Imperatriz. Comecei a trabalhar numa área da farmácia que eu sempre fui apaixonada, que é a manipulação, que faz shampoo, uhum. cápsula e tal, você era apaixonada. E quando eu estava com uns, sei lá, uns 6 meses que eu estava nesse emprego, eu fui para um congresso. Quando eu entrei no congresso, Deus falou assim: larga tudo e vai para a missão. Eu falei assim: mas como assim, meu Deus do céu? Agora que Minha tá vida tá tudo feito. confortável, eu tô no meu emprego dos sonhos. Quando eu queria ir, o senhor não deixou ir. Agora que eu quero ficar aqui na minha vida confortável, você tá mandando largar tudo? Deus dá uma dessas, né? Exatamente. E aí, assim, o engraçado, Dani, é que, assim, como eu falo, todas as coisas convergem, né? Quando você tem um chamado, um propósito, Uhum, Deus faz todas as coisas convergirem para isso. Então, eu nunca pensei em ir para a África, nunca. Porque, como eu falei, né, na uhum. minha época da adolescência, todo mundo queria ir para a África. Eu falava assim, eu quero ir para a Índia, eu quero ir para a China. Mas a África não, porque tem muita gente querendo ir para lá, vai ter muito missionário na África. Então, eu vou para onde ninguém quer ir, ok. Aí, quando Deus falou isso comigo nesse congresso, e foi assim, não tinha como eu dizer que não foi Deus, porque eu fiz prova com Deus na hora, e Deus confirmou. Eu falei assim, meu Deus, e agora? E cheguei em casa assim, atordoada. Eu falei assim, meu Deus, ele tá mandando largar tudo, mas pra onde é que eu vou? O que que eu faço aqui? Passou, acho que uma semana, não sei, não lembro. Mas uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, Débora, minha mãe falando, eu quase morri. Foi mesmo. Uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, Débora, eu sonhei que tu tava lá em Moçambique com a Ellen. A Ellen é uma amiga minha de quando eu era desde adolescente, de quando eu tinha 15 anos, ela sempre teve chamado de missões, então ela foi para Moçambique, casou com um pastor que estava sendo missionário lá, e foram morar lá, e estavam sendo pastores na missão lá em Moçambique. E essa minha amiga, que é amiga nossa em comum, sonhou que eu estava com ela lá em Moçambique. Aí eu falei assim, aí eu comecei a ligar os pontos, né? Então, assim, Deus mandou largar tudo e ir pra missão. Essa minha amiga sonhou que eu tava lá. Vou orar, não custa nada, né? Orei, conversei com essa minha amiga, que é a Ellen, e ela falou assim, amiga, vem pra cá, é de Deus, a gente tá precisando de gente aqui pra dar aula de violão, pra dar uma força aqui no louvor, pra discipular as meninas e tal. Eu falei assim, ok, Legal. eu vou orar. Nisso tudo, Danilo, os meus pais não faziam ideia. Eu não falei nada, porque justamente como a minha mãe falou, né? Minha mãe ia infartar na hora que eu falasse, né? Então, assim, nesse meio tempo, a minha chefe chegou pra mim no emprego que eu tava. Ela falou assim, Débora, você quer realmente ficar nesse emprego? É isso que você quer? E tudo. Eu falei, não. Não, porque meu chamado não é esse. Quase que eu preguei pra ela sobre propósito. Meu chamado não é Aham. esse. Eu não nasci pra isso. Nananã, falei um monte de coisa, né? Ela falou, ok, então eu vou te dispensar. É, você só vai cumprir o aviso prévio. Eu não vou dar justa causa nem nada. Você vai sair com todos os seus direitos. Você faz o que você quiser com a sua vida. Desse jeito. Primeiro E milagre, com né? dinheiro no bolso para poder viajar. Exatamente. Quando eu cheguei em casa para contar para minha mãe, ela quase infartou, né? Menina, vai lá para pega, isso aqui. E assim, mãe, do menos falou comigo e tudo mais. Né? Mas não falei nada de África. Um belo dia, eu tô almoçando com os meus pais, conversando e tal, não tinha falado nada. Meu pai falou assim, Débora, por que você não vai passar um tempo com ela lá na África? Aí eu, então, pai, na verdade, Você tá lá não. tiver um sonho, eu já tô orando, eu já falei com a Ellen, então assim, a gente tá orando. Aí ele falou assim, pode ir. Não, pode ir. Então assim, tá vendo como todas as coisas cooperam? É. Tudo converge pro propósito de Deus, né? Então assim, resumo da ópera. Com o dinheiro da rescisão, eu comprei as passagens, já tinha comprado o passaporte, sem saber que tudo isso ia acontecer, foi muito antes de tudo acontecer, eu comprei o passaporte, sabendo, Deus tem um chamado, não tem que ter pelo menos o passaporte, né?
Então, assim, com Uhum. o dinheiro da rescisão, eu comprei os vistos, comprei as passagens, tudo que precisava para a viagem. E uns, sei lá, 8 meses depois, eu fui para Moçambique. Passei 3 meses lá e, assim, gente, eu sempre falo, se quando você vai para Moçambique, a sua vida é totalmente alterada. Não tem como você voltar ao mesmo de Moçambique, porque a cultura Uhum. moçambicana, o jeito do moçambicano, a devoção do moçambicano a Deus, é assim, não, não se compara ao que a gente vive aqui, né? Uhum. Eu lembro que o primeiro culto que eu participei, eu chorava, mas eu chorava dizendo assim, meu Deus, eu não sou crente, não. Esse povo é mais crente do que eu, muito. Por isso que eu falo assim, que as missões, elas mais ensinam a gente do que a gente ensina alguma coisa, né? A gente vai para Uhum. servir, a gente vai para amar, para ensinar e tudo mais, mas a gente aprende muito com a cultura, a gente aprende muito com as pessoas. Uma coisa que me Uhum. marcou muito em Moçambique foi o coração alegre e grato deles, assim, moçambicano, eles te recebem assim como se você fosse um presidente da nação, assim, sabe? E dão o Nossa. que ele tem, e todo mundo sabe que Moçambique tem muita pobreza, né? Uhum. E então, assim, você chegar na casa deles e eles dão o que eles têm para você, isso assim quebra a gente. Então, assim, eu vi muita criança que no Brasil criança é prioridade, em Moçambique criança é o último, né? Então eu vi muita criança Uhum. abandonada, suja, com roupa rasgada, mas ainda assim muito alegres, sabe? Assim, a gente chega lá e eles abraçam a gente, então assim, quebra totalmente a gente, né? Foi um tempo muito bom, lá quando eu fui, eu dei aula de violão para os Uhum. alunos, os irmãos da igreja, né, os jovens da igreja, ajudei a discipular algumas meninas, tinha várias atividades com as meninas, né? Dei aula do curso de liderança, curso de crescimento Legal. cristão, que ela chama de CCC. Preguei nos cultos. Então, assim, o que que o missionário faz? Tudo. Uhum. E até uma coisa que eu anotei aqui, né? Que talvez alguém pense assim, tá, mas qual que é a função do missionário? O que que ele tem que fazer? Tudo. O que eu sempre penso assim, se você está na igreja, você tem a habilidade para lidar com vários ministérios. Você já foi do louvor, já foi do não sei o quê, já sabe pregar, sabe cantar, sabe dançar, sabe fazer um monte de coisa. Desconfie que você pode ter um chamado missionário. Porque, gente, o Amém. missionário é o faz tudo. Você tem ideia, Danilo? Quando eu estava em Moçambique, até organizar casamento eu organizei. Ó, cerimonialista. Ó, a Gesley tá comentando aí, mas a Gesley é adventista, tá? Ela estudou no colégio adventista comigo e ela também começou a fazer missões pela igreja adventista. Então, assim, tudo que eu tô falando aqui, ela pode até dizer, realmente é isso mesmo, porque ela também viveu nesse contexto. Então, assim, Legal. eu ajudei a organizar casamento, assim, gente, coisa que eu não imaginava que eu sabia fazer, eu fiz. Uhum. Artesanato, gente, eu não tenho jeito nenhum com artesanato. Lá em Moçambique parece que caiu uma unção do missionário, que você faz tudo que tinha que o pastor colocava pra fazer, fazia. Olha, a Jéssica falando, também passei por isso, organizando os casamentos e aniversário, é isso mesmo. Festa de formatura, de líder, tudo a gente fazia. Então, se foi uma experiência incrível, é muito trabalho, mas é assim, sensacional. Você Porque eu falo também assim, ó, pode. às vezes eu falo assim, é um preconceito, né, ou um paradigma que muitas pessoas têm, que pensa assim, o missionário vai para lá, a igreja banca ele, né, a igreja está bancando o Uhum. missionário só para ele ficar pregando, né, tipo assim, É, só, né, só, vamos dizer só, né, e é. não é, né, eu falo assim, é o desconhecimento muitas vezes das pessoas em relação Uhum. ao chamado, ao ministério, ou tem gente que fala, não, que nem você falou no começo, né, eu vou lá para viajar. Não, não vai viajar, você vai fazer muito mais do que Sim. você pensa. Por isso que eu falo, eu acho uma das frases que é mais clichê, né? Mas não deixa de ser uma verdade. Fala assim, Jesus não Uhum. chamou ninguém que estava encostado, Jesus chamou todo mundo que estava trabalhando, né? É, Pedro e Tiago estavam pescando, o outro estava na coletoria de impostos, o Natanael estava debaixo da árvore, mas ele também tinha a função dele também antes. uhum. Então, assim, Jesus não chama pessoas encostadas e paradas, né? Ele chama pessoas Sim, que realmente estão dispostas a fazer alguma coisa, né? Então, eu falo assim, a pessoa fica aqui esperando exatamente. cair do céu, a única coisa que cai do céu, a gente sabe que cai do céu, né? Chuva e uma coisa que já caiu há muito tempo. Então, o resto a gente tem que correr atrás, né?
Exatamente. E até minha mãe tá comentando aqui, né? E eu lembro disso, quando os meus pais eram missionários, quando a gente era criança, até se apresentar num circo para crianças, eles se apresentavam. Eu lembro, eles conseguiram alugar um circo lá, e os próprios irmãos da igreja mesmo, que foram os palhaços, tudo assim, foi uma loucura. Mas assim, tudo assim, tudo por causa de pessoas, né? Para cumprir o propósito de Deus, né? Então, eu lembro que meu pai, acho que, corrija, mas se eu estiver errado, mas que meu pai abriu 7 igrejas em 3 anos e meio que ele foi missionário. Muito bem. E é como você está falando, né? O pessoal às vezes pensa, vai bancar a pessoa para ficar fazendo a viagem e tudo mais. Gente, não viaja, viaja, conhece cultura nova, conhece. E eu acho muito digno o missionário tirar um tempo de descanso, sim, Uhum, porque, gente, com você conhecer a certeza. realidade do missionário é muita luta, muito trabalho, muita coisa mesmo, assim. E o missionário precisa desse tempo mesmo, assim, para conhecer, viajar mesmo pelo país, conhecer pessoas e tirar um tempo para ele para descansar, porque, gente, ninguém é de ferro, né? Nem um missionário é de ferro. Por mais que Uhum, ele seja faz tudo, ele não é um homem de ferro, né? Então, 8 igrejas que minha mãe tá falando aqui, em muito três bem. anos e meio. Enfim, então assim, o missionário é essa pessoa, né? Ele prega na igreja, ele prega, mas ele também discipula, ele também lava a igreja, ele também vai na Uhum, casa das pessoas para visitar, ele também faz evangelismo criativo, ele ensina, dá aula. E às vezes, por exemplo, quando eu vim para cá, para Americana, eu vim como missionária da igreja lá do Maranhão, mas eu também comecei a trabalhar na minha área de atuação, que é farmácia. Então, assim, eu uhum. trabalhava como farmacêutica e trabalhava na igreja. Então, assim, minha vida era uma loucura, porque eu tinha que me dividir entre o meu emprego e discipular pessoas, e pregar no culto, e limpar a igreja, e Uhum. fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, é basicamente essa a função de missionário. Aí, ok, fui para Moçambique, passei Deixa eu só te três interromper um meses. minutinho, Débora. Só te interromper um minuto. Aí que eu falo assim, o que você falou de estar trabalhando durante o dia e fazendo missões no, Isso. ou vice-versa, né? Tipo, durante o horário você não estava no trabalho. Eu falo também, um outro conceito também que as pessoas têm errado. Eu falo assim, gente, as pessoas, tipo, já ouvi pessoas falando, não, missionário vai lá, mas para ficar pregando, ficar dentro da igreja e tal. Eu já falei assim, gente, o maior exemplo é Paulo. Paulo, a Bíblia fala que ele construía tendas e Sim, trabalhava, se eu não me engano, ele construía tendas e revezava com a questão também da pregação do evangelho. Então, fala sim, assim, se nós vamos pensar, eu trabalho, beleza, e qual que é a desculpa? Paulo também trabalhava. E, tipo, Paulo foi sim, uma das pessoas que mais levou o evangelho para assim, várias nações, para vários lugares, e as palavras dele estão aqui para a gente seguir e ouvir até hoje, claro, ministrados pelo Espírito Santo, mas através de Paulo. Mas eu falo assim, a questão do encontro também que você falou, né? Paulo, a partir do momento que teve um encontro com Deus genuíno, ele não conseguiu mais esconder aquilo que estava dentro dele, né? Então, eu falo assim, saber que a questão, estou trabalhando, é um campo missionário, né? Seu trabalho. Estou na faculdade, é um campo missionário. sim. Eu falo assim que o que a gente sempre tá ouvindo na igreja o pastor Hugo falando, e eu já conheço algumas pessoas também que passaram por isso. A pessoa começou uma faculdade, principalmente às vezes uma pública, ou uma federal, e a pessoa começa a faculdade e se desvia do caminho, porque é muita Uhum. festa, é muita companhia, muitos amigos. Ao invés de ser a luz, acaba se tornando as trevas junto com o mundo e se desviando do caminho do Senhor, né? Então eu falo assim, o próprio Maiseno, que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está participando hoje dessa questão de lives, começou no intervalo da faculdade, né? Alguns amigos já faziam, me convidaram para participar, e a gente começou a levar isso para frente, e hoje, dos 3 amigos, estamos em 2 ainda, né, que participam do Maiseno, e eu falo assim, começou na faculdade. Então, faculdade, trabalho não são desculpas, né? Como você falou, Exatamente. Deus vai nos criando oportunidades, às vezes na igreja. Como eu falei, eu também já cuidei de criança, já cantei no louvor, por incrível que pareça, umas 2 músicas, né? Umas 2 músicas só, no culto de jovens. Dança também? Mas eu falo assim, já fiz teatro, já dancei, já. Tudo que você imaginar, até dançar já dancei, já. Eu falo assim, tudo que você. O irmão é da dança também. Eu falo assim, tudo que você imaginar, a gente fazia, porque eu falo assim, hoje que eu até falo para a Bela às vezes, né? Eu falo assim que eu não sei, né, os planos totais de Deus em relação a nós é o Benjamin, né? Mas eu falo assim, eu ficaria muito contente se o Benjamin não fosse
assim, alguém que ministrasse, entenda, o louvor dentro da igreja, mas que fosse uma pessoa, assim como eu, tipo assim, tem desejo de não ficar só focado dentro da igreja, mas focado principalmente nas pessoas que não estão dentro da igreja, né? Tipo, ministrando aqueles que realmente mais precisam, né? Então, eu falo assim, o chamado missionário dele, não que a gente vai impedir nem bloquear isso nele, Uhum. mas eu falo assim, o próprio Mais Reino foi a intenção essa, tipo assim, a gente divulgar para quem quiser, não é curtida, não é seguidores, não é nada disso, simplesmente nós divulgarmos o Evangelho de Deus para quem quer, né? Sim. Então, eu falo assim, por isso que eu falo que é tão gostoso a gente falar de Deus, porque assim, Deus vai tratando no chamado de cada um de uma forma específica, né? Para você, missões de, pra outras vezes uma missão dentro do trabalho, dentro da faculdade, ou às vezes dentro da Exato. família, né? Eu falo, a minha mãe foi missionária da família dela, porque assim, ela foi a primeira a se converter e foi levando outras pessoas da família a se aproximarem de Deus também, né? Então eu falo assim, então a gente tem missões em campos diferentes, né? Exatamente. Pode Exatamente. voltar a falar, que agora eu interrompi Como o muito. texto que eu li, né? Assim, são os povos, né? São as nações e os povos. Então, às vezes, o seu povo é a universidade, o seu povo é a Uhum. escola. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, na época, eu chamava de cultinho. Então, todo recreio, eu tinha um grupo de amigos, a gente fazia um cultinho lá. Então, assim, os 15 minutos do Legal. recreio, a gente fazia esse culto. E a gente colheu muitos frutos disso, assim. A gente tem uma colega que, na época, era, assim, virada, assim, Zé Tele mesmo. Ela virou pastora, assim, profeta, sabe? Que bem. E ela ficava de longe vendo o culto. Então, assim, é um fruto que a gente colheu. Então, assim, o meu povo naquela época era a minha escola. Quando eu fui para a faculdade, era a Uhum. faculdade. Então, assim, cada um tem o seu povo, né? Então, missões não se faz só quando você vai para outra nação. Missões se Uhum. faz, às vezes, dentro da sua casa. Se faz na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, né? Lembrando que o conselho de missão é ser enviado para um lugar específico, para um propósito específico. E se Deus te enviou para esse emprego? E se foi Deus que te enviou para essa faculdade? Se foi Deus que te enviou para esse lugar? Tem um propósito específico, né? Então, missões Com certeza. não é só nações, é vários lugares. Até mesmo em relação ao míssil que você falou, tem mísseis de curto alcance e de longo alcance. Exatamente, Revelação, exatamente. ó. É. Boa. Eis que te E uma digo. coisa assim, esqueci de mim mesmo. E uma coisa assim que é legal falar também sobre a questão de Paulo que você citou, né? Paulo, enquanto ele Uhum. fazia missões, ele construía tendas, né? Então, existem também Uhum. esses tipos de missionários. Missionários que eles vão ser sustentados pela igreja 100%, eu conheço amigos que são assim. E tem missionários que eu também conheço que estão no campo e, além de fazer missões, eles trabalham na sua área de atuação, que é um lugar também, tá, às vezes, é uma porta de entrada para eles pregarem o evangelho. Né? Então, Uhum. não pense aqui, você que está assistindo, que o missionário é só aquela pessoa que é enviada e a igreja fica bancando ela. Não, às vezes tem missionário, cara, que está no campo missionário e ele está trabalhando também para se sustentar, para não ser, como o Paulo falava, né, um peso para a igreja, né, um Com peso entre peso. aspas, Uhum. digamos assim. Para que não tenha que depender 100% da igreja, mas tem uma forma de aliviar um pouco as cargas para a própria igreja mesmo. Eu já vivi os dois lados da moeda. Quando eu fui para Moçambique, eu dependia de mantenedor. E quando eu vim para cá, para Americana, eu trabalhava, então eu me sustentava, né? Na igreja não me mandava nenhuma oferta nem nada. Então eu já vivi Uhum. os dois lados da moeda nisso daí. Certo? Agora sim, onde que eu parei? Foi quando eu voltei de Moçambique, né? Porque tem Foi. mais história. A gente entrou na questão da faculdade, das escolas e misturou o assunto. Isso, mas é bom é assim. Já estava em americano, já estava em americano já. Isso, não. Quando eu voltei de Moçambique, eu voltei para Imperatriz. Aí, quando eu voltei para Imperatriz, que é a minha cidade, eu fui morar na base missionária, lá da minha cidade, que é a base Semeadores. Então, eu fiquei, eu acho que 7 meses, 7, 8 meses na base missionária, que foi outro mini infarto que minha mãe teve, né? Que ela achou que quando eu voltasse de Moçambique, eu ia voltar a trabalhar, tudo bem, aí, só que Deus tinha me dado um sonho que eu ia morar numa escola missionária. Voltei, fui morar na escola missionária. E foi lá que eu conheci um casal que me conectou com um casal de pastores daqui de Americana. Estou encurtando a história. Foi Uhum. como eu vim parar aqui em Americana, né? Quando terminou a escola de lá, a base missionária, eu recebi o convite para vir ajudar na igreja daqui de Americana. E foi assim que eu vim parar aqui em Americana. Minha mãe, outro susto.
Aí ela mal se recuperou da base missionária, eu cheguei, então, eu vou embora para São Paulo. É, mãe de missionária é isso mesmo, susto atrás de susto, mas enfim, dá tudo certo no final. Mas enfim, basicamente a minha história é essa, assim, foi assim que eu vim para a Americana, passei acho que 2 anos com a igreja aqui, Qual que era a igreja? Pode era a falar, tem igreja, problema? não tem problema, é a Igreja Evangélica Nova Aliança, que é a igreja lá do Maranhão e foi aberta uma aqui. Hoje não existe mais essa igreja, né? Ah, Na verdade entendi. mudou de nome, mudou de cobertura, enfim. Então é isso, hoje eu estou na igreja com propósito e estou vivendo alguns projetos novos aí, passei uns anos em stand-by, quando foi esse ano no meu aniversário, Deus falou, tem um projeto aí que eu sei que você tem, que você vai desengavetar, né? Que eu vou falar um pouquinho mais na frente aqui. Mas lá mais no final eu conto essa novidade que é muito boa. Tá bom. Inclusive tem até uns amigos meus que estão na live também, que minha mãe também veio para São Paulo, que ela tá falando. Eu acho que tem até uns amigos meus na live que também estão nesse projeto. Acho que a Risa ainda tá aí. E a gente vai falar um pouco desse projeto que é bem legal, que junta a profissão com missão, né? E aí vou falar um pouquinho mais pro final. Só Até para. se você quiser convidar depois alguém pra live, pra conversar pra falar com você, pode convidar, viu? Se Ah, quiser trazer legal. alguém ao vivo aí, pode chamar. Beleza. Legal, então. Só para encerrar um pouco de algumas coisas que eu anotei aqui para falar, tem uma coisa também que é legal também, é você saber como que é a característica de missionário. Que talvez alguém tá vendo a live pensando assim, será que eu sou missionário? Será que eu tenho esse chamado? Será se eu tenho qualificação para isso? Então eu anotei aqui algumas características de um missionário que eu observei tanto em mim quanto em amigos missionários. Então a Não primeira comer coisa, gafanhoto e, comer né, gafanhoto e mel, não, não é comer essas gafanhoto e coisas. mel, não lavar o Mas faz cabelo. parte, viu? Porque missionário que é missionário não tem frescura. Mas, ó, primeira coisa que é uma característica muito nítida em um missionário é a devoção a Jesus, né? O missionário é aquela pessoa que ele ama tanto a Deus que ele está disposto a largar tudo a qualquer momento para ir para qualquer lugar que Deus enviar e fazer qualquer coisa que Deus falar. Então, alguém devoto a Jesus e obediente a Deus, né? Então, você vai ver, por exemplo, na minha história, Deus falou para eu largar tudo, ok, larguei o emprego. E aí Deus falou para eu ir para Moçambique, ok, fui para Moçambique. Quando eu estava em Moçambique, Deus falou, vai para a base missionária, eu fui para a base missionária. Então, assim, todas as coisas foram direção de Deus. Não foi negócio, me deu na telha que eu vou embora para São Paulo. Não, foi tudo Deus falando, confirmando. Eu falei, ok, então eu vou. E detalhe, gente, eu vim para São Paulo, para Americana, eu não conhecia os pastores, eu não conhecia ninguém de Americana. Eu vi na cara e na coragem, sem conhecer ninguém. Então, missionário é outra característica, é corajoso. Tem coragem Hum, para ir em qualquer lugar e qualquer cultura, porque a cultura também de São Paulo e Maranhão é muito diferente, né? Maranhense é de um jeito e paulista é de outro jeito. Então, eu tive que enfrentar uma outra cultura. Outra coisa também que é muito nítido do missionário é o amor pelas pessoas, né? O missionário, ele é hum, apaixonado por pessoas. Até no nível, às vezes, assim, que é demais. Porque geralmente o hum, missionário acredita muito nas pessoas, ama muito as pessoas e está disposto a pagar qualquer preço para ajudar aquela pessoa, né? Então, aquela pessoa, assim, amorosa demais, ama demais, quer ajudar todo mundo, às vezes é um missionário ali que está escondido e ele não sabe. hum, Outra característica é aquele que é pau para toda obra. Como eu falei, o missionário faz o quê? Tudo. Então, como eu falei, às vezes você é aquela pessoa que já fez de tudo na igreja. Você consegue transitar em todos os ministérios da igreja, no profético, no louvor, de tudo, você faz de tudo. Às vezes é um missionário que está aí guardado e não tá e nunca percebeu, porque o missionário é aquela pessoa que hum, faz tudo na igreja, gente. Não se iluda. O missionário ele vai para um lugar, ele vai pregar, ele vai lavar a igreja, ele vai discipular, vai fazer tudo. Então é o pau para toda obra, é o missionário. É uma característica muito forte de missionário. Outra coisa, todo bom missionário ele é um bom estudante e um bom aprendiz. Então, você pensa assim, que às vezes o missionário ele vai para uma cultura diferente. Então, se ele não tiver um coração ensinável, ele não sobrevive. Porque você vai hum. ter que entender a cultura daquele lugar, estudar sobre a cultura daquele lugar e, e receber, às vezes, algumas críticas, alguém te corrigindo e falando assim, olha, isso aqui não pode fazer aqui. Então, por exemplo, uma coisa aconteceu muito comigo em Moçambique, muito. Você não pode falar aqui, mas eu, como uma boa maranhense, eu sempre falo a palavra bicho, bichinho ou bichinho.
E lá em Moçambique não é legal. Não é nada legal, assim, tem conotação sexual essa palavra. E eu não sabia. É. Então, Em assim, São eu ia Paulo dar aula também. de violão, eu ia dar aula de violão pro pessoal, falava assim, gente, agora o bicho vai pegar, viu? Aí todo mundo ficava, missionária? Aí eu ficava sem entender. E aí depois foram falar pra mim. Então, assim, você tem que. Eu passei 3 meses segurando pra não falar bicho, porque eu falo muito bichinho, ô bichinho. Então, assim, eu passei 3 meses querendo falar e não podia falar. Então, e tem muita coisa assim, muito diferente em Moçambique. Muita coisa que pra gente, às vezes, é um xingamento e pra eles não é, né? Então, assim, por exemplo, puto Uhum. lá é rapaz. Então, quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, o povo dessa igreja xinga demais, meu Deus do céu. Aí o pastor foi me explicar que não é um xingamento, é a forma deles se chamarem mesmo. Então, todo bom missionário, ele é um bom aprendiz, né? Ele sabe Uhum. estudar os ambientes, os lugares, as culturas. Ele tem um coração ensinável, que às vezes nem sempre o que você acha que é certo, lá é certo, no lugar onde Uhum. você vai, né? Então, por exemplo, vou falar um exemplo bem simples, assim, a cultura maranhense e a cultura paulista é diferente. Então, assim, tem Uhum. muita coisa que a gente maranhense é acostumado que aqui em São Paulo não é legal. Então, eu tive que aprender a guardar algumas coisas, a mudar algumas coisas do meu jeito, porque senão eu não conseguiria fazer missões aqui, não conseguiria discipular ninguém, alcançar o coração de ninguém, porque talvez na visão do paulista eu seria uma pessoa que não teria acesso, né? Eles não poderiam acessar. Então, eu tive que mudar algumas coisas. Então, Uhum. anota isso, missionário é bom aprendiz. Outra coisa que missionário é, e isso é muito nítido também em qualquer missionário, que é um missionário, ele sabe ser desapegado. Ao mesmo Uhum. tempo que ele ama muitas pessoas, na hora que falar assim, acabou o tempo, é tchau, é tchau. Ou então tá com a sua família, com seus amigos, precisa ir, ok, vamos embora. Então, assim, é desapegar de lugares, é desapegar de coisas. Porque se o missionário não tiver um coração assim, ele sofre. Eu já vi Uhum. muitos amigos meus assim que vão para o campo missionário e até mesmo só para a base missionária, às vezes nem foi embora, mas está morando na base missionária e sofre, sofre com saudade da família, sofre com saudade dos amigos. E não estou dizendo que não pode ter saudade. É claro, a gente sente saudade. Mas às vezes a saudade é tão grande que a pessoa volta. Fala assim, não tô Uhum. aguentando, eu não aguento ficar longe da minha família, não aguento ficar longe dos meus amigos, eu vou voltar. E às vezes a pessoa aborta aquilo que Deus quer fazer através da vida dela, porque não conseguiu desapegar por um tempo, né? Então, é uma coisa que por É, muito até tempo um, aquele. Hã? não, até um ponto que a gente lê um versículo lá que sempre terminei, acho que foi em Atos, que menciona João Marcos, né? Sim. João Marcos tem um estudo que eu fiz uma vez que fala que tem um momento que Paulo não quer que João Marcos volte, ficar com ele com Barnabé, porque Paulo fala chegou num determinado momento do caminho que ele desistiu e voltou, né? Aí em uma das últimas cartas de Paulo, Paulo fala assim, manda trazer João Marcos porque ele me é muito útil no ministério, porque quando ele quis voltar, Paulo não queria deixar, mas aí Barnabé insistiu, inclusive foi esse o motivo que os dois se separaram, né? Barnabé e Paulo se separaram, mas aí João Marcos, mesmo tendo desistido, retornou depois arrependido e foi uma pessoa Sim, muito importante no ministério de Paulo também. exatamente. Então, existem essas situações assim, porque a gente não é fácil. Eu não vou dizer que foi sempre Uhum. fácil para mim, né? Então, assim, às vezes, principalmente aqui em São Paulo, acho que foi a missão, assim, que por incrível que pareça, foi mais difícil, porque foi a que durou mais, e por algumas situações também, eu sentia muita falta da minha família, né? Então, acontece sim, a gente sente falta assim da família, mas é uma coisa que o missionário ele precisa aprender, assim, ok, eu tô com saudade, mas eu vou viver essa missão, eu vou viver o que Deus tem para mim aqui. Então é isso, né? Sente saudade, sente, mas na hora que se desapegar, desapega. Eu sinto muita falta assim de muitos lugares que eu fui. Eu sinto falta do pessoal da aldeia indígena que eu conhecia, eu sinto falta de Moçambique. Eu Uhum. choro de saudade de Moçambique até hoje. Mas, assim, é entender que foi um tempo, foi uma estação da minha Uhum. vida. E é isso. Eu sinto saudade do Maranhão, eu sinto saudade do Maranhão, mas foi uma estação da minha vida. Hoje, o tempo de Deus para mim é em São Paulo. Um dia vai ser um outro Uhum. lugar, uma outra nação, não sei. Mas até lá, eu entendo que enquanto eu estiver aqui, eu vou aproveitar o tempo aqui. No dia que eu for, ok, tchau, gente, beijo. Beijo para todo mundo. Tchau. Eu acho uma comparação bem legal que a gente tem. Se eu não me engano, acho que é Paulo também que menciona, né, que nós somos alistados, né? Tipo, Uhum. alistados por Cristo, né? Usa a questão do soldado,
né? Se a gente for pensar hoje no soldado brasileiro, né? Ele tá numa base, trabalhando numa base. Daqui 2 meses, Sim, mandar ele para uma outra base, ele nem questiona, ele tem que ir, né? sim. Então, assim, ele obedece a ordem e vai. Ah, ele em um ano ele passou por 5 bases. Paciência, ele decidiu por essa vida de soldado, ele tem que ir para onde o exército mandar, né? Então, eu falo assim, a gente é aquela as camisas que eu odiava, né? Soldado de Cristo, né? Tinha um soldado, escrito soldado de Cristo aqui Quem enorme nunca? no peito. Nunca usei essa camiseta. Odiava essa camiseta. É muito feia. É muito feia. Um dia eu ganhei no Amigo Secreto, você acredita? Nunca usei. Mas é muito feia. Mas por fim, né? Então eu falo assim, então, a gente tem que ter esse entendimento, né? Esse entendimento de nós fomos alistados, né? Por um rei, por um general, né? E nós temos que estar dispostos. Eu falo assim, acho que uma das coisas mais fantásticas assim do evangelho em relação a isso é quando nós queremos algo, Deus nos fala não. Eu sempre falo assim Uhum. que é um privilégio que nós temos de obedecer, né? Eu lembro, assim, nada a ver, mas acabei lembrando em relação a isso, né? Uma vez na outra igreja que eu ia antes da igreja com propósito agora, eu quis ir num evento, na época a liderança da igreja falou, ó, a gente queria que você não fosse e tal, né? Que você ficasse aqui no culto e que você não fosse. Eu falei, tudo bem, né? Aí no dia seguinte me encontraram e falou assim, viu, você ficou bravo que a gente não deixou você ser no evento e tal? Eu falei, não, você só me deu a oportunidade de ser obediente, né? Então eu Sim. falo assim, tudo é o ponto de vista, né? Que eu falo assim, claro que hoje entendendo alguns outros pontos diferentes, mas eu falo assim, o ponto de vista nosso se a gente não aprender a ser obediente, a gente não vai ser missionário, a gente não vai ser pastor, a gente não vai ser Uhum. evangelista, a gente não vai ser nem cristão, né? Sim. Porque se a gente não estiver disposto a obedecer quando é contrário à nossa vontade, então tem alguma coisa errada, né? Tem um evangelho errado sendo pregado. Eu lembro muito do meu pai, quando eu fui fazer a classe de batismo, foi meu pai que foi meu professor. Eu nunca esqueci disso. Ele falou que o alfabeto do cristão tem 4 letras, O, B, D, C. Obedecer. Porque Esse é cara também é o exatamente clichê de isso. crente, né? É exatamente isso. A vida do cristão é essa, é obedecer. Então, por que que eu fui para alguns lugares? Por que que eu me envolvi com missões? Por que que eu fui para Moçambique, voltei, vim para São Paulo? Obediência, né? Obediência. Então, a base de todas as coisas aqui, de qualquer propósito, qualquer chamado que você tenha na sua vida, é obedecer a Deus. Nem sempre vai ser fácil. Nem sempre. Uhum. Muitas vezes eu quis voltar. Muitas vezes, estando aqui em São Paulo, eu quis ir embora, quis voltar. Às vezes a gente tem aquela senso de justiça própria, assim, eu não preciso passar por isso, eu não preciso disso, vou voltar para minha terra. Só que o que me fez permanecer era Volta para minha aquela. terra. Exatamente, de volta à minha terra. Mas o que me fez permanecer foi um senso de propósito, de obediência a Deus. Eu sabia que Deus tinha me trazido para cá para um propósito e eu iria cumprir o propósito, né? Ainda que Uhum. seja chorando, né? Ainda que seja em lágrimas, porque às vezes o A gente missionário, vai gente, plantando e chorando, voltar colhendo e sorrindo. exatamente, é isso mesmo. Então, eu tô falando isso até para despertar um pouco a gente, para que a gente ore pelos missionários. Porque a gente às vezes olha um Uhum. missionário postando alguma coisa, tá no campo missionário, pensa que é a coisa mais linda do mundo, mas às vezes sofre, às vezes está chorando, às vezes está com saudade de casa. E precisa das nossas orações. Precisa da gente mandar às vezes um oi, perguntar como que tá. Porque o missionário, ele se sente às vezes muito sozinho. Mesmo que esteja rodeado de muita gente, mas ele não está perto da família, não está perto de amigos, então nem sempre Uhum. é fácil, mas é gratificante. Exatamente, a gente está falando que o próprio Jesus passou por isso aqui na Terra, né? Imagina a saudade que Jesus tinha do céu. Então, o missionário Jesus também sentia muita falta. Então, é isso. É, saber lidar com as emoções, né? Um bom missionário, ele aprende a lidar com as emoções, né? Com saudade, com Uhum. tristeza, com sentimento de existência, desânimo. Então, ele vai aprendendo a lidar com essas coisas porque ele entende que ele tem um propósito e ele vai cumprir essa missão, né? O missionário também, Danilo, uma característica dele é que ele se adapta facilmente a qualquer mudança, né? Então, sabe aquela pessoa assim que mudou de cidade, mudou de casa, mudou de país, questão de um mês já se adaptou, já tá falando que nem o povo, já. Missionário é isso, viu? Eu fiquei uma semana em Fortaleza, em Lua de Mel, já falava, ô meu rei, vem aqui fazer um negócio pra mim, meu rei. Isso mesmo. Agora eu morri de vergonha. É isso mesmo. E às vezes, Dani, quando você faz missões, é isso que ganha o coração do povo.
é você falar no dialeto deles. Então, eu lembro quando eu estava em Moçambique, que eu aprendi algumas palavras, tipo, marara, aprendi que era marara era bom dia, né? Então, tipo assim, aprendi algumas palavras no dialeto do moçambicano. Quando eu saía na rua e falava o dialeto, rapaz, eles ficaram loucos. Meu missionário vai falar dialeto. Aí pronto, aí já chamava para comer, para conversar, e pronto. Então, assim, é a forma de abrir as portas, né? Então, o missionário, Aham. ele tem essa facilidade, assim, ele consegue se adaptar com o novo, com pessoas novas, com lugares novos, com culturas novas. Ele acaba se adaptando mais rápido do que algumas outras Aqui no pessoas. Brasil também é fácil. Aqui no Brasil, só você gritar, vai Corinthians, aparece um monte. Pronto, acabou. Mas no Maranhão não funciona muito isso, não, porque não tem muito corintiano no Maranhão, não. Tem mais é Deve ter flamenguista muito público mesmo. lá. É, Ok? nem me fale, E por mas tudo último, eu bem. coloquei. Hã? Nem me fale flamenguista, mas tudo bem. Por último que eu coloquei, né? Deixei por último esse, mas é verdade, tá, gente? Mas é, missionário, gente, não tem frescura. Então, assim, come o que tiver. Eu lembro que eu fiquei uma vez, uma semana numa aldeia indígena. Eu sempre conto pra todo mundo. Eu não gostava de mandioca. De jeito nenhum. Não suportava. Minha mãe fazia, eu não comia, não queria nem saber. Você acredita que nessa uma semana que eu fiquei nessa aldeia, eu só tinha mandioca e feijão pra comer? Todos os dias. Café da manhã, mandioca com café. Almoço, mandioca com feijão. Janta, purê de mandioca com feijão. Só isso que tinha. Não tinha mais Olha que nada. delícia. Resultado, aprendi a gostar de mandioca. Porque a gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Cara, você tá numa cultura diferente, você tá num lugar diferente, às vezes só o que tem pra comer aqui, você vai comer. Ah, eu não como, aí eu não gosto disso, não gosto de ser verde. Não, filho. Vai jejuar bastante. Hã? Vai jejuar bastante. Então vai jejuar, filho, porque você vai em lugar que você tem. Eu já fui na aldeia indígena, eu tive que comer jacaré. Então, assim, eu fui ali aquele Eu já negócio comi, ali, é eu gostoso. falava assim, São Jesus tem poder, Senhor, nesse Senhor, abençoe esse jacaré, Senhor, nome não vai dar nenhuma intoxicação. Já comi tartaruga. A tartaruga eu tive uma intoxicação, fiquei uma semana ruim. Mas tinha que comer, porque ofereceram na aldeia, né? Se tu não comer, é falta de educação, enfim. Então, assim, você vai em lugares que você vai ter que abrir mão de toda a sua majestade, frescura com comida, e vai ter que comer, porque às vezes é uma porta de entrada também você comer o que eles estão te oferecendo, né? Então, às vezes Uhum. você chega, por exemplo, numa cultura, por exemplo, Moçambique, você chega numa casa e eles te oferecem a comida e fala, ah, não, não quer. Pronto, já fechou a porta ali, porque eles estão dando o que eles têm para você e você está recusando, né? Então, não quero ser aqui grossa na maneira de falar, mas é a verdade. O missionário, ele não pode ter muita Uhum. frescura. Não pode ter. A minha mãe tá falando que vai fazer fígado todo dia. Olha, o campo missionário já passou, aqui em casa não é, viu? Não precisa fazer fígado. Pode chamar, dona Edna, pode chamar aí a Bela que a gente come, viu? Fígado, Pronto, bora, vai bem. deixa eu Acho só quem ver o come. que a Jéssica falou aqui. Cadê, gente? Foi o carregador aqui, tá acabando a bateria. Ah, tá. A Jéssica tá falando aqui que durante um ano na missão que ela foi, todos os sábados ela tinha que almoçar em lugares diferentes. Então ela teve que aprender a comer tudo. É exatamente isso. Não, Filha é. única. Eu coloquei carregador no celular. Ah, tá. Aí ela falou que também é filha única e quando foi para a missão, ela teve que dividir a casa com mais 20 pessoas e quarto com mais 3 pessoas. É isso mesmo. Quando eu vim morar aqui em Americana, eu dividi a casa com mais 3 casais. Então, assim, era Nossa, loucura. 3 casais. Um casal era recém, 2 casais eram recém-casados e um já estava casado há bastante tempo. Então, assim, eu vinha as tretas de quem era casado novo, casado velho. Aí me colocaram no meio das tretas. E eu, meu Deus do céu, o que que eu faço? Aí tinha as reuniões lá com os casais, eu tinha que participar também para ouvir, meu Deus do céu. Então, assim, é isso, viu? Débora, tá aparecendo aqui pra mim que tá faltando 22 segundos. Siga Ah, aí a live, aí eu vou chamar você de novo. Porque às vezes tá bom. tem live que ela vai direto, tem live que ela corta, tá? Então, vamos só esperar encerrar aqui já, falta 10 segundos. Aí eu te chamo de novo e a gente continua aqui, porque senão ela vai cortar no meio. Beleza.
Pronto. Tá me ouvindo? Apareceu. Tô ouvindo. Nossa, já deu 1 hora, né? Tu fala, né, Danilo? Tu fala. Tá, a gente parou, foi nas características, né? Foi. Por último, eu coloquei aqui sobre o ônus e o bônus de ser missionário, né? Qual que é o ônus, qual que é o bônus, né? Eu não posso ser hipócrita aqui e falar assim, nossa, gente, é a coisa mais linda do mundo. E eu também não posso colocar muito confete e falar assim, gente, é lindo, é perfeito, vai dar tudo certo. E também não posso levar pro lado ruim da história e falar assim, gente, olha, pelo amor de Deus, olha, quando Deus falar com vocês, Mas já não. conversa com Deus, tenta dar aí uma maneirada aí com Deus, uma conversada para Deus dar uma mudada, aí, porque não vai dar certo, não é difícil. Então, assim, tudo tem seu ônus. Pode ir pra Tarsis que tá tudo certo. Pode patar, tudo. Não, tem as coisas boas e tem as coisas que, como todo me chamar, todo ministério, é difícil também, né? Então, eu até anotei aqui, por exemplo, qualquer um dos bônus de fazer missões, de ser missionário. Você conhece vários lugares, culturas novas e pessoas novas, né? E isso é muito legal, porque te enriquece muito, assim. Você tem muita história para contar, você vive muita experiência boa, você aprende muito, né? Como eu falei, né? Moçambique me alterou muito, porque principalmente o meu senso de gratidão mudou muito, porque eu lembro de uma experiência que eu vivi lá, eu estava na rua com as meninas caminhando por Moçambique, na cidade de Chimoio que eu tava. E eu vi um caminhão passando com um monte de homem dentro do caminhão, né, na traseira do caminhão, dançando, pulando e tal. E eu falei assim, gente, o que tá acontecendo ali? Fazendo muita zoada. E as minhas me falaram, eles são prisioneiros e eles estão indo trabalhar na Machamba o dia inteiro. Machamba é plantação, né? Então eles iam passar o dia inteiro no sol quente trabalhando naquela plantação. E aquilo não entrava na minha cabeça, que eu falei assim, os caras são prisioneiros, eles estão indo passar o dia inteiro no sol quente, na plantação, plantando, cortando e tudo mais, e eles estão felizes. E aí eu falei assim, mas como assim eles são felizes? Eles são gratos. A gente é muito grato por tudo. Então, você vê o moçambicano assim, que não tem muita coisa, não tem muito recurso, mas o coração deles é muito grato. Então, eu voltei de lá com esse senso assim, eu preciso ser mais grata. Então, assim, isso é um bônus, né? Você aprende com os lugares que você vai, as pessoas que você conhece, a cultura que você conhece, acaba te enriquecendo muito. Você aprende muito. Agora, qual que é o ônus disso? Ao mesmo tempo que você tem que viajar e conhecer culturas e lugares novos, você ao mesmo tempo fica longe da sua família, né? Então, a gente enfrenta a saudade da família, a saudade dos amigos, a saudade da nossa igreja. Então, assim, a igreja de Moçambique é diferente da igreja brasileira, o culto é diferente. Então, chega um momento que você fala assim, ai, que saudade daquele culto worship. Porque o culto moçambicano é dança e tudo, é batuque, o violão, batuque e um teclado, no máximo, um violão, batuque e teclado. Chega uma hora que você fica assim, ai, saudade de worship, meu Deus do céu, não tem worship. O pessoal da presbiteriana passa mal lá, então. Passa, certeza, passa mal. Eu passei a virada de ano lá em Moçambique. Danilo, eles dançaram da meia-noite às 6 horas da manhã, sem parar. Eu não aguentei nem 1 minuto direito. Eu pensei assim, gente, eu não tô dando conta do ritmo de vocês. Eles dançam o tempo todo, eles amam fazer isso. Então, é, então você aprende assim, muita coisa, mas você tem que lidar também com a saudade de casa, né? Então, muitas vezes você vai se sentir sozinho porque não tem a sua família, não tem seus amigos próximos, né? As pessoas que você é acostumado. Então, lida muito com isso, né? É o ônus da coisa, né? O bônus, você tem a alegria de ver pessoas sendo transformadas, né? Quando você está vivendo missões, você está imergido nesse ambiente de pregar para as pessoas, evangelizar as pessoas, discipular as pessoas e ver elas sendo transformadas. Isso assim, não tem dinheiro no mundo que pague isso, né? Você vê a transformação de uma pessoa. O bônus disso é o alto preço que você paga para ganhar essa pessoa, né? Para discipular, às vezes, jejum, é choro, é oração, ainda atrás, é a pessoa te recusando, você insistindo. Então, é o ônus, né? Então, imagina passar por isso não tendo a família para chorar quando chega em casa, não tendo os amigos para compartilhar. Então, é o bônus, né? Assim, a gente vê as pessoas transformadas, vê, mas até chegar nesse lugar, a gente enfrenta muita guerra e luta para ganhar essa pessoa, né? Faz parte.
Bônus. Dizem que o missionário ele tem a sua própria rotina, né? Então, assim, ele programa o seu dia, não tem aquele emprego para, nossa, eu só posso programar minha vida após o meu horário de trabalho. Não, ele tem a rotina do dia dele. Ele pode escolher se de manhã ele vai visitar alguém, de tarde ele vai fazer evangelismo criativo, à noite ele vai dar aula. Então, assim, ele tem essa rotina. Mas, ao mesmo tempo que ele tem essa facilidade para ter uma rotina, ele não tem muito tempo para ele mesmo, às vezes. Porque é tanta demanda, é tanta coisa. Às vezes, quando o missionário ele é enviado para uma igreja local, para uma nação, ou seja, para uma cidade, para dar suporte para essa igreja, é porque essa igreja está precisando de alguém. E de alguém que às vezes tem que Uhum. suprir várias áreas da igreja, até discipular pessoas para ocupar aquele lugar. Então, às vezes, o missionário não tem tempo para ele mesmo. Por isso que eu falei no começo da live que muita gente critica quando um missionário posta que viaja. Mas, gente, precisa. Porque é tanta demanda, é tanto trabalho que ele precisa desse tempo, precisa sair um pouco, viajar, conhecer os lugares legais. Moçambique tem muito lugar lindo. Eu cheguei aí Uhum. no mini safari lá, então assim, é muito legal isso. Mas a gente precisa ter esse pouco de empatia, de falar assim, nossa, ele tá viajando, mas ele precisa, porque tem muito trabalho para fazer, né? Então, é basicamente isso. Tudo tem seu ônus e tudo tem seu bônus. Agora a questão é, se você tem um chamado, você consegue suportar todo o ônus da coisa e se alegrar com o Uhum. bônus. Então, o pastor Hugo falou para mim, acho que em julho, conversando com ele, ele falou assim, minha filha, é, os... Ô, Débora, só um minutinho, você falou que tá sem som, mas eu tô te ouvindo e você tá me ouvindo também, né? Tô te ouvindo. Essa mãe mandou que tá sem som, acho que ela. Dona Edna, aumenta o volume, Dona Edna. É, às vezes falta um tutorialzinho aqui para mexer no celular. O que eu tava falando? Do ônus e bônus, do momento Isso, da. do pastor Hugo. Isso. O pastor Hugo falou para mim assim, Júlio, minha filha, os recursos, as pessoas, tudo que você precisa para viver o seu propósito, você já tem a partir do momento que Deus te chama. Então, tudo que você precisa é de um Uhum. chamado. Então, como eu falei no início, quando minha mãe falou que meu chamado era missões, que alguém tinha tido uma visão comigo, eu me achava completamente desqualificada para isso. Mas os anos foram Uhum. passando e Deus foi me dando as ferramentas certas, as pessoas certas, os lugares certos. Então, assim, às vezes alguém aqui tá vendo a live pensando assim, um dia, quando eu tinha sei lá quantos anos, eu recebi um chamado missionário, mas eu acho que não é para mim. Cara, você só precisa de um chamado. O resto Uhum. é Deus que faz. Deus te qualifica, Deus te dá as pessoas, Deus faz as coisas convergirem para isso. Você só precisa dizer sim. Né? Quando a gente escuta o chamado de Deus, a gente Sobre precisa dizer a. sim. E quando a gente fala chamado de Deus, eu falo assim, é uma coisa que eu convivendo um pouco, né? Um pouco, né? Eu falo assim, só dentro de um mesmo ministério, eu fiquei muito tempo dentro de uma mesma igreja também, né? Uhum. Mas eu falo assim, às vezes o que eu via muitas pessoas confundirem assim, tipo, que nem a gente falou, né? Tipo, tinha uma época que era muitas missões, muita coisa assim, tipo de culto missionário. A igreja que eu participava, eles tinham muito vínculo com a MCM de Goiânia, né? Legal, Então o conheço. pessoal da MCM sempre estava aqui, a gente ia para lá para Goiânia. A única vez que eu fui, peguei dengue lá, mas então tipo assim, tinha esse vínculo bem forte com o pessoal da MCM, né? Então eu falo assim, sempre tinha essa questão de tipo assim, nós temos que fazer alguma coisa missionária, temos que desenvolver alguma coisa no campo missionário. E falando sobre chamado, eu falo assim, muitas pessoas, às vezes na emoção, não, eu quero ir para missões, eu quero fazer e tal, mas não, lembrando, o chamado de Jesus de pregar o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que você tem ordenado, é um chamado geral. Né? Tipo, todos foram chamados para isso, né? Mas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Tem gente que já quer ir direto pelos confins da terra já, né? Eu, Aí, é, é, aí eu falo assim, às vezes Deus tem algumas pessoas que querem começar em Jerusalém. Aí a pessoa não começou nem em Jerusalém e a pessoa acha que ela já está pronta para ir para os confins da terra. E tem gente que nem você falou, Deus já manda para os confins da terra, mas sem passar por Samaria e por Jerusalém. Então fala assim, o entender o chamado, entender o propósito que nós temos, não é assim, tipo, Deus chamou todo mundo, eu vou. Deus falou com você, Deus te deu uma direção, Deus te deu realmente fortalecimento, porque tudo que a gente faz simplesmente na empolgação acaba rápido, né? sim. Por isso que eu falo assim, eu ainda sou muito crítico, confessando um pecado aqui.
Eu ainda sou muito crítico, com, tipo assim, vamos fazer um culto temático para atrair pessoas. Eu ainda sou muito resistente a isso, porque eu falo assim, se a gente não tiver cheio do poder de Deus, a gente não envolver, fazer as pessoas se envolverem no evangelho verdadeiro, vai ser realmente, literalmente, um fogo de palha. A gente vai estar produzindo várias palhas, várias madeiras e poucas pedras preciosas, né? E na hora que vem o fogo, não fica. Então, eu falo Sim, assim, em relação à chamada, ao ministério, eu falo assim, hoje eu tenho uma leve ideia, né, tipo assim, às vezes do meu chamado, que eu falo assim, uma das coisas que eu sempre tive vontade, uma das coisas que eu sempre gostei, foi de ensinar. Por um acaso, Deus abriu uma chance para dar aula em faculdade. Então, eu falo assim, nem sempre, claro, eu sempre falo para os alunos, eu falo, gente, em sala de aula eu não falo nada de evangelho nem nada. Mas sempre quando tem, às vezes, na hora do intervalo, ou quando acaba a aula, alguma coisa assim, surge algum aluno questionando, perguntando alguma coisa, aí eu falo, então já que você perguntou, então vem aqui, né? Então, tipo assim, eu já aproveito o momento e ainda eu coloco sempre no começo das aulas, quando eu vou me apresentar, eu falo assim, eu sou cristão, creio em Cristo, eu falei, não falo em sala de aula, porém, procuro demonstrar com o meu exemplo em sala de aula, né? Ponho bem isso no slide, explico para os alunos, falo, gente, só estou explicando para vocês quem eu sou, qual é a minha posição. Eu falei, mas não vou falar de religião, não vou falar de nada diferente, mas eu quero que vocês enxerguem isso em mim durante a aula. Então, simplesmente ali, eu falo assim, e como eu comecei dando aula para criança na igreja, né? Então, eu falo assim, foi uma das primeiras coisas que eu fiz na igreja foi dar aula para criança, né? Então, são coisas que nem você falou, você fala de convergir, eu gosto de cooperar, né? Tudo coopera, né? Então é os princípios que nos levam ao nosso chamado real e verdadeiro, né? uma coisa que é legal falar, porque assim, durante muito tempo eu tinha uma crise com Deus, porque assim, Deus falou comigo que eu seria missionária, eu tinha 15 anos. Na época eu Uhum. estava fazendo o ensino médio, então eu achava que eu tinha que largar a escola e ir para Jocum e me embora fazer missões. Minha mãe ficou louca, né? Meus pais. E eu falando, pai, eu vou embora fazer missões, não vou fazer faculdade, vou embora. Ele falou, não, você vai fazer faculdade. Eu, não, Deus quer que eu seja missionária. Então eu tinha uma crise com Deus. Só que hoje eu olho Aham. para trás e eu percebo que eu vivi um processo com Deus. Então, você olha na Bíblia, todas as pessoas que Deus chamou passaram por o processo do tempo. E foi o tempo que preparou, né? Tanto o tempo, as situações, as frustrações, as dores, tudo Uhum. prepara a gente para que a gente viva na plenitude do propósito. Então, todo mundo vai chegar um dia na plenitude do propósito, que é aquele lugar que você, assim, nossa, eu cheguei, é aqui. E é daqui que Deus vai fazer eu levantar voo nesse propósito. Eu nasci para isso aqui. Eu acredito que todo mundo um dia, se buscar em Deus, vai chegar nesse lugar. Só que até chegar nesse lugar existe um propósito, Uhum. existe um processo para você passar, né? Então hoje eu olho para trás, eu vejo a escola que eu, lá da GES, do ensino médio, a Débora vivia falando de indiática, é verdade. Então, assim, hoje eu olho para trás, a Jéssica é minha amiga desde a época da escola, do ensino fundamental. Então, ela Faz tempo. ouvia muito eu falar de missões com ela. E eu olho para trás e eu vejo, por exemplo, o cultinho que eu fazia na escola, que foi meu primeiro campo missionário. A faculdade, que Uhum. eu também fazia um cultinho. Tudo que eu vivi em São Luís, numa outra cidade, longe dos meus pais. E sim, tudo foi um processo de Deus. Então, a gente, às vezes você tá vendo essa live pensando assim, ok, eu tenho um chamado, mas e agora? O que que eu faço? Escuta Deus. Pergunte para Deus qual que é o próximo Uhum. passo. Eu gosto muito de usar a história de Abraão, né? A Bíblia fala, né? Deus chegou para Abraão e falou assim: sai da tua terra. Ok, eu vou para onde? Saiu. Quando ele saiu, Deus falou: agora vai para esse lugar. Ele chegou no lugar, falou, agora você vai para Uhum. outro lugar. Ele chegou no lugar, agora vai para esse lugar. Então, Abraão ia dando os passos conforme Deus ia falando. Então, assim, se você tem um chamado, você tem essa convicção desse chamado, pergunte para Deus qual é o próximo passo. Porque às vezes você está Uhum. estacionado porque você não conseguiu entender qual que é o próximo passo. Então você não consegue chegar na plenitude do seu chamado porque você não está conseguindo entender. Ou então Deus já te deu o próximo passo e você não deu esse passo ainda. Por medo ou por várias questões, né? Mas entenda que existe um propósito, É que o, Deus é fiel para só cumprir. um testemunho aqui também, né? Que nem eu falo assim, a questão de fazer live. Nunca foi minha intenção fazer live. Tipo, eu nunca. Que nem eu falei, os princípios lá que eu pus lá da página aqui do Mais Renda, eu falei, não é curtida, não é seguidor, não é nada. É simplesmente a divulgação.
que Deus estava me incomodando muito, sabe, em relação a isso. Deus falava assim, é, foi uma época que até às vezes a gente conversava aqui, eu, você, a Beli, a Mari conversando, e falou assim, a gente tem muita gente pregando coisa errada, tem muita pregação mentira, tem muita coisa, muita pessoa tipo, que sem base nenhuma falando muita coisa errada. Falei, então, isso estava me incomodando demais, 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 né? Tipo, esse incômodo de tipo, ou o ensino bloqueado, ou o ensino bom, limitado, né? Eu falei assim, falei, Deus, falei, não pode ser assim. Eu falei, é um testemunho que eu sempre dou, né? Eu falo assim, fui tão bem alimentado na igreja que eu ia, né? Quando eu era mais novo. Falei, pastores que iam em casa me dar discipulado, tipo, ficavam lá 2 horas em casa me dando discipulado. Pastores que pegavam sábado à tarde, que era o dia de descanso deles, ficava das 2 às 4 dando estudo. Pastores que me aconselhavam, então eu falo assim, eu fui tão bem alimentado, tão bem cuidado, eu falei assim, e assim, eu estava sentindo falta de ver isso disponível para as pessoas, né? E Deus falou, por que você não faz alguns vídeos? Eu falei, Deus, vai fazer vídeo, como sabe como que é? Tipo, eu não gosto, não me sinto né, apresentável para vídeos, né? Eu falei, então não sei, né? Aí eu fiquei relutando por um bom tempo, né? Aí no começo do ano, eu lembro que eu vi uma situação assim que eu olhei e falei, tipo assim, uma pessoa cobrando, pessoa física, não é pastor, não é nada, tal, tipo assim, né? Pessoal fazendo um curso de imersão no reino por R$ 400. Eu falei, hã? Né, tipo, aí colocou valor ainda, tipo, um valor com desconto, R$ 400. Falei, imersão no reino, R$ 400. Falei, não, Deus, eu não posso aceitar isso. Falei, não, isso me incomodou demais, Débora, demais. Aí falei, Deus, o que eu faço? Aí foi a direção. Separa 12 pessoas, um por mês, assim, para começar a fazer esse tipo de live com temas voltados para temas base do evangelho, né? E tem sido bênção. Eu falo, tanto para mim, quanto, como eu falo assim, o máximo de pessoas que já teve online na live, assim, foram 10 pessoas, 15 pessoas no máximo, mas mudando. E eu não estou preocupado. Eu falo assim, esse momento de discussão do evangelho é tão rico, é tão gostoso a gente poder discutir assuntos voltados do reino de Deus. Eu falo assim, se tiver uma pessoa que ouve, a Bíblia não fala que uma pessoa que se salva vale mais do que muitas riquezas. Então, eu falo assim, Deus, se o senhor alcançar uma pessoa por live, eu já estou feliz da vida. Né? Então, Sim. eu falo, que nem você está falando de propósito, né? A partir do momento que a gente entende o chamado, a gente entende o propósito das coisas que Deus nos coloca à mão, são coisas que a gente não desiste. Né? São coisas que Deus nos leva ao próximo passo. Exatamente. E é uma semente, né? Às vezes você está plantando uma semente, Danilo, durante já está no 10º mês, né, de live. E você não tem Uhum. ideia do que isso vai causar, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez uma pessoa que assistiu uma live alterou a vida dela, você não sabe, né? A Sim. gente não tem ideia, né? Na verdade, só a Uhum. eternidade vai poder falar o que as nossas Amém. sementes plantaram, né? Onde elas foram plantadas e o que elas causaram, né? É, Tem uma pedrinha preciosa lá, pelo menos, né? exatamente. Ó, a Jéssica está falando aqui, ó, pra uma pessoa. Escutar tudo isso reaquece o coração. E eu sei que sim, porque a Jéssica ela tem chamado missionária, ela sabe disso. Toda vez que a gente se encontra, às vezes ela vem aqui para São Paulo, a gente sempre conversa sobre isso, né? Então, é uma pessoa já, entendeu? Então, Uhum. mas são frutos. Só a eternidade vai poder falar, né? O que essas lives causaram. Só para Amém. dizer, o povo achar que a gente está indo para o final, eu quero indicar uns livros Com para fé? quem. Eu tenho que falar de livros, né? Porque eu amo livros. Mas eu Com quero indicar certeza. uns livros assim, que me ajudaram muito na questão da visão missionária, para entender algumas coisas, até para enriquecer algumas coisas em relação a missões, né? O primeiro que eu quero indicar é esse daqui. Esse livro aqui é O Livro que Transforma as Nações. Não sei se está dando para ver. É do Loren Cunningham. Tá. Ele é o pastor fundador da Jocum. Esse livro, assim, ele mudou completamente a minha visão de missões, porque até então eu achava que o missionário era aquele que ia para dar suporte para a igreja, só ficava dentro da igreja e fazia algo relacionado à igreja. Mas esse livro aqui, o Loren, ele explora muito o impacto que alguns missionários causaram nas nações. Não era em questão assim de evangelismo, mas alteraram a cultura das nações, Uhum. alteraram muita coisa, até a infraestrutura de nações, assim. Então, assim, esse livro é incrível, tá? Se você quer ler um bom livro de missões, leia esse livro. Eu lembro que eu li ele quando eu estava em Moçambique, e o pastor Glaucio, que é o pastor que estava lá, o esposo da Ellen,
O primeiro livro que ele me deu para eu ler foi esse, assim. Eu fiquei louca com esse livro, né? Porque eu vi assim, meu Deus, então não é só pregar na igreja, não é só fazer evangelismo. Mas tem missionários que eles conseguem alterar a sociedade, né? Então, assim, a gente fala sobre as Sim. 7 esferas, né? Então, o missionário alcançando as 7 esferas, assim, isso é sensacional. Alguém que foi enviado não só para Deixa pregar eu só, evangelho, mas transformou a sociedade. deixa eu só dar um oi pra Cris, que Cris deu um oi pra gente aí. Oi, Cris. Viu? Falando nisso, só te interrompendo mais uma vez, desculpa. Não sei se você tem a Amazon Prime, né, de streaming de filmes, mas tem um documentário sobre a vida do Billy Graham, né, contando um pouco da história da vida dele. Mano, eu chorei do começo ao fim a história da vida dele. É muito forte. E ele, assim, tipo, uma das coisas que impactou muito, né, contando, assim, da vida dele, foi que quando teve o World Trade Center, né, quando aconteceu o atentado, na época o presidente era o Bush, né, o Bush falou assim, falou, pastor, falou, a gente queria que você viesse aqui na capela de Washington fazer o culto, né, de homenagem às vítimas, né. Aí ele falou, olha, eu moro muito longe, falou, viagem de carro não aguento e tal. E os céus dos Estados Unidos estavam fechados, né, os voos, né, estavam proibidos os voos, né. Ele falou, não, pastor, eu vou pegar um avião do exército e vou mandar te buscar. Ele falou assim, no dia, ele falou a data lá, né? Foi o único avião que sobrevoou os céus dos Estados Unidos, foi o avião buscando o Billy Graham. Mano, um cara que, assim, tipo, mudou a história primeiro, do mundo, em várias ocasiões tem o testemunho dele, mas essa história me marcou muito. Falei, mano, como que um cara desse, tipo assim, causou um estrago tão grande, né? Tipo, em relação. E ele é muito missionário, né? Tipo, eu não vou prolongar muito, mas é muito bom esse documentário na Amazon, é muito bom. Eu assisti esse documentário, é impactante. O outro livro que eu quero indicar, esse aqui é Alimento Mais, um pouquinho mais sólido, tá? É do John Piper, é esse livro aqui, Alegre-se os Povos. Esse livro, John Piper, ele faz a relação entre missões e adoração, que é justamente esse texto do Salmo 93, né? Para anunciar a todos os povos a glória de Deus. Então ele fala sobre a questão de missões ser uma forma de adoração a Deus e de ensinar os Uhum. povos a adorarem a Deus. O livro é fantástico, assim, é alimento sólido mesmo, é de você ler uma, duas, três vezes para você conseguir absorver tudo. É muito bom esse Digerir. livro. Hã? Consegui digerir o livro. Esse aqui é para você digerir esse livro aqui, que ele é muito rico. O último é um livro que eu li recentemente, inclusive até na nossa conferência do Propósito indicaram. Uhum. É o novo livro do Douglas Gonçalves sobre propósito. Esse livro é muito bom, gente, porque assim, ele fala muito sobre o que é propósito, o que é chamado e o que é missão, que a gente acha que é tudo a mesma coisa. Mas não é, existe uma Uhum. diferença entre as três coisas e te dá muita ferramenta para você descobrir o seu chamado, descobrir a sua missão, descobrir a sua vocação. Então, assim, é muito legal esse livro. Então, fica aí 3 livros para você que quer se aprofundar um pouco sobre missões, sobre chamado, sobre propósito. Vai te ajudar bastante. Ok? Agora, sério, agora de verdade, para encerrar, Vamos encerrar. eu quero só Já deve estar falar, uma hora e meia de live. eu quero só falar de um projeto aqui que tem alguns amigos que estão comigo nesse projeto. É um projeto missionário que a gente está trabalhando nele já tem alguns meses. Por enquanto, assim, tá bem assim na surdina, porque a gente ainda está construindo algumas coisas, tendo reuniões e tudo mais, que é um Uhum. projeto que a gente intitulou de Projeto Tenda. Primeiro porque é um projeto que é algo provisório, porque qual que é a ideia do projeto? A gente vai unir profissão e missão. Então, a gente tem no projeto Uhum. já 3 médicos, temos dentista, temos eu que sou farmacêutica, temos engenheiro civil, temos profetas, né? Então, assim, tem pessoas de várias áreas, tanto da igreja quanto profissional, e qual que é a ideia do nosso projeto é ir para um lugar específico e servir essa comunidade, e através do serviço evangelizar essa comunidade, né? Então, Legal. em julho, a gente vai estar indo para os Ribeirinhos, lá no Pará, no município de Ananindeua, numa ilha, são 14 ilhas que tem lá, então a gente vai para uma das ilhas e vai fazer visita médica nas comunidades, nas ilhas, e enquanto isso o pessoal da construção civil vai estar ajudando a construir um alojamento lá para os missionários. Tem um casal de missionários que são amigos meus, e a gente vai ajudar a construir esse alojamento lá com eles. Então a gente vai passar uns Legal. 15 a 20 dias lá com eles, servindo essa comunidade e ao mesmo tempo também evangelizando essa comunidade.
E então, assim, a gente titulou o nome de tenda, porque tenda a gente entende que é algo provisório, né? Você vai num lugar passar um tempo, você Uhum. constrói uma tenda, faz o que tem que fazer, depois desarma a tenda e vai embora, né? E segundo, a gente usou também a história de Paulo, né? Paulo, enquanto fazia missões, construía tendas. Então, a gente vai usar a profissão para fazer missões. E por Que último, legal. na tenda que Moisés tinha um encontro com Deus, né? E através desse encontro com Deus, ele dava direção para o povo. Então a gente vai, o nosso desejo também é levar a presença de Deus para esses lugares. Então a gente está com esse projeto aí, a gente está trabalhando em algumas coisas ainda, conversando com algumas O pessoas. tabernáculo de Davi era uma tenda. O tabernáculo de Davi que Deus quer reconstruir também era uma tenda. Exatamente, exatamente, boa. Então, eu estou falando desse projeto aqui para que todos que estão vendo a live, assistindo, se quiser saber um pouco mais do projeto, me pode me procurar, a gente conversa, ou se quiser engajar no projeto, tanto no quesito assim, de ajudar a ser um dos mantenedores, ou orar junto, Uhum. ou estar junto, engajar, seja muito bem-vindo, só orar, a gente pode conversar sobre isso. E também para que todos estejam orando, né, para esse projeto. É um projeto assim que eu lembro que quando eu estava muitos anos atrás, assim, tem uma amiga que está no projeto que é a Ria, acho que ela está na live ainda. Ela formou em medicina, então assim, quando a gente estava na faculdade, ainda a gente sonhava com isso. Ano passado teve um dia que eu sentei e escrevi o projeto inteiro, mas eu não imaginava que eu viveria isso tão rápido. Quando foi esse ano, no meu Uhum. aniversário, Deus chegou para mim e falou: "Ó, tá na hora de desengavetar esse projeto." E as coisas foram acontecendo assim, naturalmente, né? Deus foi trazendo as pessoas certas e tudo que a gente estava precisando tá acontecendo naturalmente, né? E é o próximo passo, né? Como eu falei, tudo é um processo para você entender o próximo passo. Então, o próximo passo da minha missão hoje é o projeto Tenda, né? E é Uhum. isso. Glória a Deus. E depois, se você tiver, depois não sei se vai ter uma página, alguma coisa, ou se tiver um número de contato que você queira deixar, manda para mim ou faz uma arte. Se você tiver uma arte, alguma coisa, a gente ajuda a divulgar aqui também na página, também do Mais Reino. Tem os amigos que também estão participando também lá no grupo do WhatsApp, são pastores, são alguns amigos de outros ministérios que também podem ajudar também a compartilhar também. Então, Legal. assim que você tiver alguma informação mais concreta, quiser mandar alguma informação, pode mandar que a gente ajuda a divulgar também, viu? Ok, obrigada, Danilo. Isso é muito importante mesmo. Imagina, com certeza. Se estamos, como eu falo, a gente tem que entender que a gente é em função, em função do reino, né? Eu falo assim, o nome Mais Reino, na verdade, na época surgiu porque nós falamos assim, são vários amigos de ministérios diferentes que querem se reunir para falar do reino. Então, por isso ficou Mais Reino, né? Mais amigos do reino, né? Então, assim, então foi o princípio de tudo. Então, eu falo assim, tudo aquilo que é bom, útil, agradável, a gente tem que trazer para próximo e trazer esse vínculo com o reino de Deus, né? Mas, glória a Deus, vamos lá, senão daqui a pouco a live vai fechar a gente de novo. Vai fechar a gente de novo. Mas só para encerrar então, Débora, mais uma vez, muito obrigado pela participação, tá? É muito bom te ouvir de alguém que realmente viveu na pele a situação, né? Obrigado pela sua mãe que participou bastante da live, fazendo os comentários e divulgando os dados Datafolha não, né? Os dados corretos os dados corretos da live. Então, eu estou passando o nome da cidade, as quantidades de igreja. Então, obrigado por essa participação, obrigado para todos que participaram do começo até o fim também na live. E queria te pedir para você fazer a oração para a gente encerrar, pode ser? Bem, obrigada também, viu, Danilo, pelo convite mais uma vez. Assim, eu fico muito feliz. Assim, missões, se deixar, eu fico 3, 5 horas falando, porque eu adoro falar sobre isso. E é como eu falei no início, né? É um assunto que a gente precisa voltar a falar e sonhar e instigar de novo, porque é algo necessário, né? Eu acredito muito que um dos chamados da igreja brasileira é missões. Isso eu via muitos anos atrás que o chamado da igreja brasileira ser um celeiro de missionários. O Brasil é um celeiro de missionários. Quem nunca ouviu essa frase, né? Então, eu acredito que nós precisamos, mais uma vez, despertar a nossa geração para isso, né? Entender que nós temos um chamado como igreja brasileira. Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, foi muito importante a gente conversar sobre isso. E eu acredito que vão gerar muitos frutos. Amém? Então, vamos orar. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, por essa conversa, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez hoje. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, Deus, por aquilo que o Senhor vai fazer, Deus. Eu oro, Deus, por cada pessoa, Deus, que
por algum momento Deus visitou essa live, ou por algum momento depois que tudo encerrar, visitar essa live, esse conteúdo dessa conversa. Eu oro, Deus, para que o Senhor desperte mais uma vez, Deus. Se há alguém, Deus, que já recebeu um chamado missionário algum dia, ou esqueceu, ou desistiu, ou desanimou, ou se frustrou, ou por algum momento achou que não seria capaz, eu oro, Senhor, para que através dessa live, Deus, essa pessoa seja despertada outra vez. Eu oro, Deus, para que a chama missionária, Deus, na nossa nação, na nossa geração, Deus, nasça de novo, Deus, para que ela seja acesa de novo, Deus, para tocar de novo a nossa geração, Deus, para que a gente, como igreja brasileira, cumpra o nosso chamado, Deus, de enviar pessoas. Eu oro, Deus, para que o Senhor traga entendimento, Deus, para cada um de nós, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer, do propósito para cada um, do processo que cada um precisa viver para atingir o propósito e o chamado que nós temos em nossas vidas, Deus. No nome de Jesus é que eu oro, Senhor. Amém. Amém. Então, glória a Deus. Estamos encerrados. Muito obrigado mais uma vez e até mais ver. Até mais. Tchau, Até Deus. mais. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Tchau, tchau.